O gráfico é uma maneira de representar visualmente certas situações que envolvem dados numéricos relacionados a grandezas. Os gráficos são recursos utilizados para representar um fenômeno que possa ser mensurado, quantificado ou ilustrado de uma forma mais ou menos lógica. Os gráficos apontam uma dimensão estatística sobre um determinado fato. Por esse motivo, interpretar corretamente os gráficos disponibilizados é de suma importância para responder questões de diferentes disciplinas. E para facilitar a interpretação dos gráficos, estudaremos as diferentes possibilidades de formato. Sendo assim, o objetivo da videoaula é apresentar os tipos de gráfico, entender que informação o gráfico está apresentando e o que é possível extrair analisando esse gráfico. Existe uma grande variedade de tipos de gráfico, dentre os quais vamos destacar aqueles que aparecem mais no Enem, nos vestibulares, que são os gráficos de coluna, em barras, os gráficos de setores, mais conhecido como pizza, e os gráficos em linha. Bom, primeiro nós vamos falar o gráfico de coluna. Bom, juntamente com os gráficos em barra, são os mais utilizados. Eles indicam geralmente um dado quantitativo sobre diferentes variáveis, lugares ou setores e não dependem de proporções. Os dados são indicados na posição vertical, enquanto as divisões qualitativas apresentam-se na posição oriental. O exemplo que a gente tem aqui do gráfico é esse gráfico falando para os países mais populosos do mundo, onde que o eixo vertical ele traz o número em milhões de habitantes e o eixo horizontal ele traz os lugares onde os países mais populosos. Bom, agora o gráfico em pizza ou em setores, o gráfico circular também, como é chamado, ele é um tipo de gráfico que também é muito utilizado, indicado para expressar uma relação de proporcionalidade, em que todos os dados somados compõem o todo de um aspecto da realidade. O exemplo que a gente tem aqui é a distribuição da água no mundo, onde 97% dessa água do mundo é salgada e 3% é água doce. Sendo que desses 3% surge um outro gráfico também em pizza, falando que desses 3%, 71% dessa água doce é água congelada, 18% são depósitos subterrâneos, 7% são lagos e cursos d'água e 4% umidade do ar. Então, essa água doce que está presente na umidade do ar. O quarto gráfico que nós vamos apresentar é o gráfico de linha. Ele é utilizado para demonstrar uma sequência numérica de um certo dado ao longo do tempo. É indicado para demonstrar evoluções ou regressões que ocorrem em sequência para que o comportamento dos fenômenos e suas transformações seja observado. O gráfico de exemplo aqui é o gráfico de distribuição da população brasileira de 1980 a 2010, onde que o nosso eixo vertical ele traz o número da população em porcentagem e o eixo horizontal traz o tempo, né? O tempo, os anos de observação, os anos que foram observados. Enquanto a linha azul ela traça a linha urbana e a laranja a rural. E a gente pode observar que houve um crescimento urbano e uma diminuição da população rural. Bom, agora vamos para a análise dos gráficos. O gráfico abaixo ele mostra o lucro de três empresas: a empresa álgebra, a empresa aritmética e a empresa geometria. Então, com base nesse gráfico aí, vamos pensar e entender um pouco mais o que ele está querendo nos dizer. Primeiro, a gente tem que nos orientarmos, igual eu estava fazendo nos outros exemplos. Então, a gente vai chamar essa reta, que é representada pelo lucro, de eixo vertical. O eixo vertical ele mede a altura dos pontos, portanto, quanto mais alto o ponto, maior vai ser o lucro. E por sua vez, essa reta que representa os meses, a gente vai chamar de eixo horizontal. Esse eixo horizontal que mede a largura do ponto. Assim, quanto mais largo ou quanto mais à direita do eixo vertical, o tempo será maior. Repare agora somente nos pontos A e B. Esses estão na mesma reta vertical, o que quer dizer que eles têm a mesma largura, portanto, corresponde ao mesmo mês. E ainda, o ponto A está um pouco mais acima que o ponto B. O que isso significa? Significa que a empresa álgebra possui mais lucro que a empresa aritmética, visto que a altura do ponto A é maior. Olhemos para os pontos B e C.
Nesse caso, ambos possuem a mesma altura, mas as larguras diferentes. Então, no mês de abril, a empresa aritmética possui um lucro aproximadamente de R$ 2.500, o mesmo lucro da empresa álgebra, porém no mês de maio. Por fim, o ponto D. Ele representa o lucro da empresa aritmética no mês de junho. O menor lucro entre as três aqui mostradas. Basta ver que o ponto D está mais baixo que os outros. Em resumo, de tudo isso que eu disse, em resumo, é muito importante saber o que cada eixo representa. Se o eixo vertical representasse o índice de chuva em uma determinada região, então quanto mais alto o gráfico, mais chuva. Ou em outro exemplo, se o eixo horizontal tivesse determinado pela pressão de um gás, então quanto menor a largura, menor será a sua pressão. Gráficos crescente, decrescente, constante e suas raízes. Bom, a ideia aqui é localizar se o gráfico cresce, diminui ou até mesmo onde ele permanece constante. Um importante lembrete é que o eixo horizontal ele cresce no mesmo sentido que, por exemplo, lemos um texto, então é da esquerda para a direita. Por sua vez, o eixo vertical ele cresce de baixo para cima. Então, sempre quando formos analisar um gráfico, a gente tem que ler ele da esquerda para a direita e de baixo para cima. Olhando para o gráfico ao lado, conseguimos reparar que ele possui essas três características que eu citei, que ele é crescente, decrescente e constante. E vamos analisar ele lendo da esquerda para a direita, no eixo horizontal. Bom, esse gráfico ele é crescente, ou seja, ele cresce no intervalo antes do menos 1 ou do 2 até o 5. O que isso quer dizer? Que no intervalo de infinito, de menos infinito a menos 1, ele cresceu. Ou também houve um crescimento no 2 até o 5, no intervalo 2 até o intervalo 5. Já esse gráfico é decrescente no intervalo do menos 1 até o 2. Depois de menos 1 até o 2, no intervalo 2, ou seja, menos 1 até 2. Já o gráfico ele é constante, ou seja, ele permanece com seu valor no intervalo depois do 5. Chegou no 5 ali, ele permanece constante até o infinito. E por fim, temos as raízes desse gráfico. A raiz é onde o gráfico passa pelo eixo horizontal. Com isso, no exemplo acima, as raízes são menos 2, 0 e 4. Essas então são algumas noções básicas que temos que ter para analisar um gráfico, para interpretar um gráfico. O próximo vídeo eu vou trazer alguns exercícios resolvidos, mas que é preciso fazer uma análise do gráfico, extrair algumas informações do gráfico. Então fique esperto aí para o próximo vídeo.